Deus existe? Não. Não. Fala galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Eu sou Diego Santos, dono desse canal, e estamos de volta. Depois de algumas semanas, por causa dessa quarentena do coronavírus, mas estamos de volta com o quadro No Papo. E no papo de hoje eu trouxe um cara. Na verdade eu não trouxe porque ele não está aqui. Você vai entender. O vídeo de hoje, no papo de hoje, vai ser diferente. Porque eu vou entrevistar um cara diretamente de Portugal. Ele que, na minha modesta opinião, é um cara polêmico, que causa polêmica aonde vai com o seu modo de pensar. Eu trouxe ele, ou melhor, eu hoje vou conversar com ele, nada mais, nada menos do que Júnior Rodrigues. Ele não vai aparecer aqui, mas eu já vou aqui iniciar deixando ele se apresentar para vocês, que eu vou dizer para vocês, hoje este No Papo está demais. Vamos lá? Júnior, se apresenta aí para essa galera abençoada. Fala galera, beleza? Eu sou o Júnior e estou aqui para participar juntamente com meu amigo Diego do seu canal, que está crescendo aí. O Diego está com agora os projetos pessoais dele. E é isso, estou aqui para responder algumas perguntas. Morei em Suzano há alguns anos, onde eu tive o privilégio de conhecer alguns amigos, onde eu tive o privilégio de fazer parte do Instituto Teológico Betel, que é a minha casa. Lá eu conheci professores que são meus amigos e pronto. Estou aqui para a gente responder algumas perguntas que o Diego me mandou, e eu gostaria que você entendesse que muitas das coisas que acontecem na nossa vida é porque ainda nós somos meninos na fé. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, precisamos amadurecer as nossas atitudes, precisamos amadurecer como homem e mulher, ok? Vamos lá, um abraço. É isso aí, vamos aqui partir para a primeira pergunta desse quadro, que é uma bênção na vida de muitos que nos acompanham aqui. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para Júnior Rodrigues, que é professor em teologia em Portugal, ele que, como eu já disse aqui no início, é um cara polêmico. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer: misturar as coisas de Deus, as coisas da igreja, com as coisas do mundo. Qual a sua opinião sobre isso? Misturar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Nós temos um problema aí. Eu acho que isso que é importante. Nós não podemos, e quando eu falo de misturar o mundo nas nossas vidas, eu estou falando muito mais de caráter, sabe? Eu estou falando muito mais de verdade, de sinceridade, de amizade. Eu não estou falando do pode e não pode. Eu estou falando de coisas que nós não precisamos que ninguém diga pra gente que a gente pode ou não pode fazer. Nós não podemos misturar a maldade do mundo dentro da igreja. Mas nós podemos levar a igreja de Jesus, a igreja da cruz, o evangelho. Não fala igreja templo, o evangelho. Nós precisamos levar ele para o mundo, para que o mundo conheça isso, sabe? Para que o mundo entenda de que o odre velho deles não cabe o vinho novo que é Jesus. Para que o mundo entenda que para você receber Jesus, o seu odre precisa ser um odre novo, porque o vinho é novo, e o vinho é puro, e o vinho foi o vinho que nos deu a vida, foi o vinho que nos resgatou, sabe? Então, se o nosso odre for aquele odre velho, não vai dar certo. Música secular na igreja. Sabemos que o tempo em que vivemos é difícil. Muitas pessoas estão achando dificuldade de servir a Deus pelo crescimento das coisas do mundo
tentando invadir a igreja. Sabemos que a igreja somos nós. Qual a sua opinião acerca disso? Música secular, eu como cristão, posso ouvir? Não posso ouvir? Qual é o prisma que você poderia nos dar aqui acerca disso? A música secular, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Entendo que a partir do momento que você faz uma coisa que essa coisa não fere a sua fé, eu não vejo problema. Às vezes a gente se perde, tenta encontrar argumentos que a Bíblia não diz. E assim, tem tanta música hoje na igreja que ela é muito mais egocêntrica, ela é muito mais antropocêntrica do que muitas músicas que por aí se tocam. Por exemplo, nós temos as musiquinhas da igreja, que são aquelas de quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai ver você lá em cima, vai estar lá embaixo, e você vai esfregar na cara dela que agora você é uma pessoa vitoriosa e ela é um infeliz. E nós temos uma música que diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então assim, eu não tenho problema nenhum com música secular, dependendo da situação, dependendo da música, a apologia que ela faz. Se for uma música de amor, se for uma música tranquila, que te faz relaxar, que te faz pensar na vida, que te faz sonhar, fazer seus projetos, eu não tenho problema nenhum com isso. Nós cristãos precisamos só saber peneirar as coisas que ouvimos, que falamos, porque assim, por muitas vezes a gente acha que ouvir uma música secular tá errado, mas assim, tá errado por quê? Porque alguém disse. Pronto, se alguém disse, fundamentou na Bíblia, nós precisamos analisar, mas também a Bíblia não fala sobre isso. E outra coisa, precisamos entender também que música secular, dependendo da música que você for ouvir, ela é muito melhor do que metade das músicas que tem aí na igreja aí, que essa musiquinha, eu não tenho mais paciência para isso. Então assim, vamos amadurecer, vamos virar homens e as mulheres virar mulher, mas assim, sabe, madura, pessoa que não tem mais essa briguinha, se pode isso, se não pode aquilo, se não quer aquilo, não, ser maduro, sabe? Ouvir, sentar, conversar com as pessoas, explicar a verdade, a Bíblia, ensinar as pessoas a ajudar, ensinar as pessoas a cuidar dos outros. Não ficar preocupado se alguém ouve uma música secular ou não. Isso não tem nada a ver, isso não muda em nada a sua fé, isso não muda em nada quem você é para Deus. Nada. Júnior Rodrigues, você é calvinista? É calvinista ou é armeniano? Agora chegou no ponto crucial. Se eu sou calvinista ou arminiano? Essa é uma pergunta boa, porque assim, por muitos anos na minha vida, eu acho que inclusive até sem eu entender, eu fui ensinado a ser arminiano. E por que eu fui ensinado a ser arminiano? Eu fui ensinado que aquilo que eu fazia contribuía para a minha salvação. E que se eu fizesse algo errado, meu nome era apagado do livro da vida. Se eu fizesse algo certo, meu nome era escrito de novo no livro da vida. Aí ficava, coitado do anjo. Escreve o nome, apaga o nome. Escreve o nome, apaga o nome. E quando eu fui estudar os reformadores, quando eu fui estudar a fé reformada, quando eu fui estudar os conceitos, eu descobri que a salvação não tem nada a ver com as minhas obras, não tem nada a ver comigo. A salvação é algo que ela é dada através da fé. E a Bíblia diz que a fé não vem de nós, é dom de Deus. E também que assim, eu entendo que se dependesse de mim, o que eu mereceria era o inferno. Porque assim, não existe nada em mim que Deus olhe assim e diga assim: caramba, olha como o Júnior é bom nisso, assim, nada. A salvação é uma coisa indiscutível. Jesus não morreu há 2000 anos atrás, ele morreu antes da fundação do mundo. Já estava prescrito que seria assim. Então assim, eu não consigo entender como uma pessoa acha que a salvação depende das obras dela, depende daquilo que ela faz. Muito pelo contrário, a salvação depende 100% de Deus. Foi Deus que nos deu a salvação através da morte de Jesus e morte de cruz. Então assim,
Eu sugiro para vocês a leitura de bons reformadores, uma leitura de uma fé reformada, de teologia reformada. É muito legal para você entender isso, porque assim, nós não podemos correr o risco de ser soberbos ao ponto de dizer assim, a fé, a salvação, ela é proposta por Deus, dada por Deus, mas eu faço por merecer. Isso é um equívoco enorme. A salvação, ela é 100% de Deus, ela é dádiva de Deus, ela é dada através da fé, e a fé não é nossa, também é dada por Deus. Qual conselho que você daria para esses jovens que estão iniciando agora com o seu ministério na palavra ou no louvor? Você teria algum tipo de conselho para dar para essa geração nova? Conselho que eu daria aos jovens: estude a Bíblia, converse com Deus. A Bíblia diz que o maior dos dons é o dom do amor. E o Catedral tem uma música sensacional que diz, fala sobre o dom de amar. Depois você escuta, Catedral, dom de amar. É sensacional essa música. Mas vocês, jovens, o conselho que eu daria, além de ler a Bíblia, além de você estudar, além de você falar com Deus, além de você poder estender a mão para as pessoas que estão precisando, porque isso é evangelho, isso é reino. O reino não é quando você tem 25 blusas de frio, como disse o pastor Ed René, sendo que tem alguém do lado com frio. Isso não te faz ser evangélico, isso não te faz cristão, isso não é evangelho. Evangelho é você pode ter as suas 25 blusas de frio, mas ninguém à sua volta pode estar com frio, porque o evangelho é repartir, é você ajudar, é você estender a mão, é você amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Se você for um jovem egoísta, mau caráter, mentiroso, descarado, para nada serve a sua teologia, para nada serve o seu conhecimento. Você precisa ser honesto com Deus, você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa amadurecer a sua vida, a sua alma, para que você possa ajudar as pessoas. As pessoas à nossa volta estão precisando de ajuda, precisando ser entendidas, ser amada. Então assim, vai nessa tua força, ame as pessoas, estenda a mão, estude teologia, ora, fala com Deus, porque eu tenho certeza que fazendo tudo isso os caminhos se abrem. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, e nós precisamos nos assegurar nessa palavra de Deus, que é isso que nos mantém, é isso que mantém a nossa fé viva, é isso que mantém a nossa casa firmada. Vou te fazer uma pergunta polêmica. Eu sei que você é um cara e eu espero, muito de você. Acerca do reteté, do manto. Eu amo o manto, eu amo o mistério, eu amo as coisas de Deus quando é feita com diligência. Eu gostaria de saber a sua opinião acerca disso. O que eu acho do reteté, o que eu acho do movimento, eu vou repetir outra vez. Você me perguntou também da língua estranha. Eu não tenho problema nenhum com as línguas estranhas, desde que elas sejam uma coisa conforme Paulo escreve aos Coríntios, ensina que deveria ser daquela forma. Quanto ao movimento, se uma pessoa sentiu no coração dela rodar, dela pular, dela gritar, dela chorar, a forma com que ela vai demonstrar que ela sentiu alguma coisa, eu não tenho problema nenhum com isso, desde que não aconteça coisas que nós cansamos de ver, tapa na cara. Teve uma irmã, inclusive, do curso que eu estou dando, que ela disse que numa situação a menina veio, pegou no pescoço dela e puxou os cabelos dela e tal, e a menina dizia que estava no mistério. Esse tipo de coisa me choca, me constrange. Então assim, até porque eu não vejo base bíblica para isso. E eu me preocupo muito porque assim, tem um professor que ele me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, ó, nós precisamos ter mais razão e menos emoção.
Então nós precisamos entender que não é um movimento que te torna bom demais ou não tem nada a ver com isso. Se você sentir no seu coração ali uma emoção, você quer chorar, você quer pular, você quer gritar, faça, mas faça com educação. Nós precisamos entender que o pentecostalismo não tem nada a ver com isso. O pentecostalismo também é racional, é você prestar um culto racional a Deus. Não é você prestar um culto onde acaba o culto, você está suado porque você pulou, gritou e alguém do lado, para não se sentir menos do que você, fez a mesma coisa. Isso não tem nada a ver. Isso aí é conversa para boi dormir. Precisamos, mais uma vez eu vou dizer, amadurecer nossa fé. Precisamos ter consciência, precisamos ter prestar um culto a Deus racional, porque nós somos seres racionais, entendeu? Então nós precisamos, independente da forma, só que seja sincero ao prestar o culto para Deus, porque é para isso que nós vamos para a igreja, para prestar um culto a Deus, não para você dar voadora, cambalhota. Isso dispensa um comentário, mas assim, as línguas estranhas, se for conforme está escrito aos Coríntios, legal, não tem um problema. O que acha dos pregadores? O que você acha dos pregadores que cobram? Cobram para pregar? Qual a sua opinião acerca disso? O que eu acho de cobrar para pregar? As pessoas mais próximas de mim diriam que essa é uma das minhas maiores dificuldades no evangelho. Porque eu nunca quis viver de evangelho. Eu nunca quis viver da fé das pessoas. Eu nunca quis ser um pregador que cobrasse, que ganhasse dinheiro. As pessoas mais próximas de mim sabem do que eu estou falando. É uma das minhas maiores dificuldades, porque eu não consigo entender isso. Na minha cabeça não faz sentido uma pessoa que vai ali levar a palavra de Deus, que ela cobre. Nós precisamos ter a consciência de que algumas pessoas, para se deslocar, elas têm um custo, e esse custo precisa ser coberto. Algumas vezes eu já fui pregar em Suzano, lugares distantes, de eu estar numa situação difícil e não ter como voltar para casa, porque eu não tinha eu tinha que voltar andando, e eu tive que voltar andando, e cá estou vivo, graças a Deus por isso. Então isso é questão também de consciência. Agora, cobrar, estipular um valor, não. Por quê? Porque você estipula um valor naquilo que se tem algum valor físico, né? Por exemplo, você pega um livro desse e você escreve esse livro e você vende. Eu não tenho problema nenhum com isso, e eu vou te explicar por quê. Você gastou tempo para isso, você comprou livros, você estudou, você perdeu um tempo estudando e tal. Então assim, você ter um livro, alguma coisa escrita, alguma coisa assim, eu acho legal. Agora, o fato do valor, você estipular um valor para pregar, isso não entra na minha cabeça, eu não concordo, não acho certo, até porque nós não conseguimos encontrar na Bíblia uma base para isso. E assim, é uma situação complicada eu falar. Eu tenho muitos amigos que fazem isso, e eu já os falei que eu não tenho nada a ver com a vida deles. Eu não acho justo, eu não acho certo, e eu não quero para mim, entendeu? Alguma opinião acerca dos pregadores pentecostais? Porque pelo que eu conheço um pouco da sua trajetória, você começou a sua carreira ministerial como um pregador pentecostal. E hoje a sua forma de pensar acerca de pregar, como se denomina, ser um pregador pentecostal. Qual a sua opinião sobre isso? O que eu acho dos pregadores pentecostais? Assim, eu não rotulo pregadores por pentecostais, tradicionais. Hoje eu sou de uma teologia reformada. Acho que eu me encontrei na teologia reformada. Sou filho de pastor pentecostal, cresci em igreja pentecostal. Não tenho problema nenhum com os pregadores pentecostais, desde que, 2 pontos, para mim a mensagem tem que ser Cristo. A mensagem tem que ser o reino. Então assim, qualquer uma outra mensagem que me leve ou que me faça entender fora do contexto de Jesus e do reino,
para mim ela se torna anátema. Eu considero importante que tantos pregadores pentecostais, tradicionais, não importa, que estude. Nós precisamos estudar aquilo que nós vamos pregar, aquilo que nós vamos ensinar. Então, assim, eu não tenho problema com o pentecostalismo, de jeito nenhum. Eu tenho problema com esse auê que as pessoas, que se tornou hoje, essa banalização do pentecostalismo, que não tem nada a ver com ser pentecostal. Inclusive, sugiro que vocês procurem um escritor, um professor chamado Davi Mesquiati. É um professor, pastor da Assembleia de Deus, um cara pentecostal, doutor em teologia, um cara sensacional. Ali você vai descobrir o verdadeiro significado e sentido do pentecostalismo. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com os pentecostais, muito pelo contrário, eu tenho muitos amigos pentecostais. Acho, assim, que o importante é ser de Jesus, o importante é estar no corpo, mas a mensagem precisa ser dita, a mensagem precisa ser sincera, precisa ter fundamentação. Então, assim, tendo isso, não importa se é pentecostal, tradicional, o importante é que Cristo seja anunciado. Você dá palestra, você prega, qual é o seu, vamos dizer assim, o que você faz em Portugal aí? Você dá aula, prega, dá palestra? Se eu prego ou ainda dou palestra? Os dois. Eu hoje sou estudante de psicanálise e eu tenho uns projetos para minha vida e não sei como de repente virar um palestrante sobre psicanálise, sobre teologia. Então são duas coisas que eu sou apaixonado, mas gosto da mensagem, gosto da pregação. Tem uma turma que eu dou aula de teologia, que é uma galera online que está no WhatsApp. Eu dou aula para esse pessoal, são pessoas simples também, é uma coisa bem legal que Deus tem me abençoado, que eu tenho podido ajudar essas pessoas. Mas gosto tanto da pregação quanto da palestra, acho legal e acho que você anunciar o reino, você anunciar Jesus, isso é fundamental, é o principal. Então, assim, não importa se seja palestrando, tocando, cantando, a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Beleza? Essa pergunta aqui é uma pergunta polêmica, que eu sempre quis perguntar para um dos meus entrevistados aqui, e eu nunca tive essa oportunidade porque o tempo era curto. Mas como eu quero aproveitar o máximo de você está longe, em Portugal, e eu queria saber a sua opinião sobre esta pergunta. Deus existe? O que você diria sobre isso? Se Deus existe, não. Para alguns essa resposta pode ser assim: olha, infelizmente Deus não existe. Para mim, algo sensacional, uma das melhores coisas que eu descobri na vida é que Deus não existe. E por que ele não existe? Porque existir tem a ver com um ser criado. Aquilo que existe é porque alguém criou. Aquilo que existe é porque teve um princípio. E Deus não existe porque ele é o princípio de todas as coisas. Ninguém o criou. No princípio era só Deus, seus anjos, seu espírito, seu filho. Então, assim, Deus não existe, ele é, porque ele é Deus. E este foi No Papo de hoje com Júnior Rodrigues. Espero que você tenha gostado desta conversa, desse papo, que foi um papo abençoado. Eu quero te pedir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que você venha receber vídeos abençoados.